terça-feira, dia de O Agrocast. Eu, Saulo Campos. Eu, Caio Falcão. Estamos o Agrocast, estamos hoje aqui com uma entrevista bem interessante, certo? Por quê? Porque quase todos os episódios se falou de quê? Manejo. Manejo. E hoje vamos falar de manejo com dois mestres, meus mestres. Vou estar emprestando aqui, certo? A minha fonte do conhecimento de manejo, tá? Antes de apresentar essas duas celebridades, vocês viram que Caio tá com um rostinho assim mais angelical, né? Fez uma cirurgiazinha. Olha que nariz bonito. O agro fofo, cada vez mais fofo. É, né? Faz parte da vida. Rapaz, o cara se embelezando. Quer tomar meu posto de agro lindo? Pode não. Tô na fila. E vamos apresentar essa turma boa hoje. Vamos hoje lá. Estamos aqui com Lucas Teixeira e Fabiana Lana, certo? Lucas agrônomo, Fabiana zootecnista, que vão falar pra gente Sobre o manejo, sobre pastagem, sobre capins, sobre nutrição. Também. Né, professora? No final Também. de tudo, tem que ter a nutrição. Vou chamar Lucas, de Pro, viu? Lucas, se apresenta À pra vontade. nós. É um prazer enorme, Saulo e Caio, estar aqui com vocês. Meu nome é Lucas Teixeira, sou agrônomo da Pasto Verde Consultoria e trabalho aqui no Recôncavo, principalmente, mas na Bahia como um todo, com manejo de pasto, com projetos de divisão de pastagem. Essa parte toda que envolve a área de pastagem, a gente trabalha na empresa. Show de bola. Show de bola. E agora, Pro. Vamos chamar de Pro, né? Se apresente. Vamos lá. Meu nome é Fabiana Lana, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou zootecnista, com mestrado, doutorado, tudo na mesma universidade, na UFV. E trabalho na parte de... Meu foco é maior na parte de nutrição e produção de bovinos de corte a pasto. Bovino de corte a pasto. É a fera, certo? Pois é. Então, como é que vai funcionar a dinâmica hoje aqui? Vamos bater um papo primeiro o quê? Começar, Lucas, com capim. Dar uma se é explicada, pasto- uma nivelada pra gente no que é capim. Se é pasto, vamos falar de capim, né? Mas antes ele vai explicar pra gente o que é a escola de pastagem, que ele falou do Pasto Verde. Tem uma escola de pastagem aí. A Escola de Pastagem Pasto Verde é o nosso programa de curso digital. A gente tem mais de 100 aulas falando só sobre pastagem nessa plataforma. Então, quem quiser conhecer mais é pastoverde.com.br. Show de bola, gente. Vale a pena, viu? Vale a pena. Esse homem tem um conhecimento muito bom. Ele que começou na cabra leiteira, foi assim que a gente se conheceu, vamos dizer, né? Mas que ele vai falar pra gente hoje um pouco sobre os capins, certo? Porque são várias famílias, não é isso, Lucas? Exatamente. Existem vários tipos de capim, várias espécies, várias variedades, e cada uma tem suas características próprias. Então, a gente parte do que a fazenda quer para saber qual capim a gente utilizar. Então, esse é o princípio básico da pecuária pasto, ao meu ver. Entendeu? Então, a gente precisa saber por que isso. Porque existem limitações. Existem capins que alguns animais não comem, existem capins que se adaptam melhor em áreas mais áridas, mais semiáridas. Tem capins que suportam sistemas de alagamento, entendeu? Tem capins que suportam terras mais fracas, tem capins que são melhores em terras mais férteis. Então, a gente precisa entender o que é que a fazenda quer, onde é que ela está, quais são os animais que ela quer produzir, para a partir daí a gente ter uma escolha do pasto. Muitas vezes você já compra até, adquire, herda uma fazenda que já está implantado esse tipo de capim, mas você precisa saber o que é que você vai colocar ali dentro daquela fazenda. Então isso é bastante importante, isso é peça fundamental da pecuária. Entendeu? Então... E me diga uma coisa, existe vocação de fazenda? Já que você está falando isso dessa... Tem uma fazenda que fala assim, poxa, essa é uma boa fazenda para cria, essa é uma boa fazenda para engorda. Seus clientes, quando te procuram, você consegue dar uma orientação dessa? Depende bastante, que isso vai muito da fazenda, da região e também do perfil do dono, entendeu?
porque fazendo a gente consegue fazer correção, melhorar a pastagem. Então, não dá para simplesmente limitar. Essa só dá para cria, essa só dá para recria, essa só dá para engorda. Dá para você fazer tudo, entendeu? Aí, mas só que tem suas particularidades. Você tem que respeitar a lotação, tem que respeitar a capacidade de suporte, se você vai adubar ou se não vai adubar, entendeu? E principalmente o perfil do pecuarista que está te procurando. Então, às vezes, o cara gosta da cria, ele não se sente bem fazendo engorda, ou ele gosta da engorda, não quer fazer cria, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado como um todo. Porque tem umas fazendinhas que a gente olha assim e já pensa, né? Isso aqui caía bem um engorda, um rotacionado. A gente pensa muito pelo clima, né? A gente que trabalha um pouco na linha de pecuária, a gente vai logo no clima. Clima frio, melhor para cria, né? Clima quente, melhor para recria. Mas toda regra tem exceção. A gente sempre vê, né? Eu acho que já trabalhei algumas vezes com o Lucas, né, Lucas? A gente já fez projeto de rotacionado. Na verdade, a gente executou um projeto feito por ele, né? Mentira dessa. Eu tava lá? Tava lá também. Então deu certo. Então, assim, a gente vai entendendo um pouco a pecuária. Eu acho que é bastante dinâmica. E eu acho que pastagem é a agricultura da pecuária, né? Então, falta muito conhecimento ainda sobre pastagem. Hein, Lucas? Aquelas fazendas na Caatinga, 20, 30 anos, só boi pisando, boi comendo, nunca um adubinho, nunca um Fertimax ali para melhorar a qualidade do solo, mas o cara quer 6 arroba em um ano. Com certeza. O maior problema que eu vejo hoje de fazendas é a falta de respeito à lotação que cabe naquela fazenda. A gente existe uma limitação climática, entendeu? Então você tem uma produção de acordo com a chuva que cai, de acordo com a fertilidade daquele solo, entendeu? Então isso é bastante importante. Às vezes você tem uma média nacional de 1 UA por hectare aproximadamente, mas na região de Caatinga você sabe que não tem esse suporte. Entendeu? Às vezes, quando chove, tem uma produção muito grande. Muitas áreas de Caatinga, de semiárido, tem uma fertilidade de solo muito boa. Então, quando chove, existe uma explosão de produção. Mas só que essas chuvas são irregulares e são poucas, muitas vezes. E isso, no decorrer do ano, essa lotação vai dar um pico e depois vai ter que reduzir. Então, é bastante complicado essa questão de você acertar a lotação. Então, as fazendas que têm degradação acentuada, por conta, a maioria das vezes, por falta de respeito à lotação do pasto. Entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Bacana demais. Professor, alguma adjunto aí? Vamos lá, né? Rapaz, diga. Ainda voltando aí, né? Na sua pergunta da aptidão, habilidade da fazenda, vocação que você usou, né? O termo. Eu acho que a vocação não é nem tanto da fazenda em si, é mais do dono da fazenda, né? Porque muitas vezes, igual nesse momento que a gente está vivendo, a cria tem uma perspectiva melhor do que a terminação. Haja visto o preço da arroba do boi terminado, está caindo, e o arroba do bezerro está dando uma suave melhora. Consequentemente, todo mundo vai querer fazer cria. E aí, qual é a habilidade, a aptidão, a vocação do dono da fazenda, né, do pecuarista e da equipe que ele tem na mão? Então, acho que é uma limitação maior nesse quesito. Respondendo essa última pergunta que Lucas falou, né, em relação à taxa de lotação, a gente ouve muito falar de tem que ser 1 UA por hectare, 1,2, 0,9, mas a gente só tem que lembrar o seguinte: o que vai definir a capacidade de suporte de uma propriedade rural não é o quanto ela produz nas águas, e o quanto você consegue manter, nutricionalmente falando, com qualidade durante a seca. Se você conseguir manter durante as águas 100 cabeças na propriedade, né, uma propriedade pequenininha, 100 cabeças, você está bem. O negócio é o seguinte: na seca você consegue manter essas 100 cabeças? Não, cai para 50. Opa, então a sua capacidade de suporte não é de 100, é de 50. Porque se a gente não respeitar essa variação entre águas e seca, essa sazonalidade da forrageira, e aí a gente não tem como evitar, mesmo com a adubação, você melhora nível de nutriente, que isso
para o desempenho animal vai ser fantástico, você melhora a capacidade de suporte, mas é a longo prazo, você ainda tem a limitação em algumas regiões do país, luminosidade, temperatura e a umidade do solo. Então, a gente tem regiões áridas, bastante secas, que é o caso que Caio falou na Caatinga, né? Que qualquer chuvisco melhora, a Caatinga enverdece de uma forma Fantástico. inexplicável. E aí eu posso falar que a primeira vez que eu vi a Caatinga, eu não acreditei, porque foi uma garoa. Foi tipo assim, poucos milímetros de chuva e do nada aquela explosão de verde. E, consequentemente, o que aconteceu? A gente vê que se produz bem na Caatinga, desde que manejando de forma adequada, né? E aí é o que eu falo, o produtor de gado de corte, ele tem que, de certa forma, entender a matemática do produtor de café. Ele não é um produtor de leite que tem renda todo ano, todo mês, todo dia. Ele tem renda todo ano, né? O produtor de café também é assim. E o produtor de café que não se organiza, que não planeja, o que acontece? Ele vende a safra de café e compra uma Hilux, né? Quando chega na época de corrigir solo e de adubar os pés de café para preparar para a nova safra, o que ele tem que fazer? Vender a Hilux para comprar calcário e adubo. Então, o produtor de corte, ele não pode se igualar a esse produtor de café que não é padrão, óbvio, né? Quero deixar bem claro, mas aqueles da década de 80, 90, o famoso, eu não falo empresário rural, o famoso produtor de café, o plantador de café. Ele trabalha nessa gangorra aí. E o produtor de bovinos hoje, ele não pode se dar o luxo de controlar a taxa de lotação da propriedade dessa forma, onde ele tem uma lotação alta no período das águas, depois ele dispõe de grande parte dos animais num período em que a arroba não está tão valorizada, né? E aí, para poder manter a fazenda, ou então levar o estágio de degradação das áreas de pasto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse ponto aí. Fora a parte nutricional que a gente fala depois. Mas é mais ou menos isso. Um luxo. Entenderam? Por que ela tá aqui, cara? Rapaz, Entendeu porque tá aqui? mas aí... É fera. Mais um dia de aula, né? É um dia Eu achei Rodrigão, lá vai ele com a aula dele, viu, Rodrigo? bem interessante, quando a professora se apresentou, a questão da nutrição a pasto, né? A gente que ainda dá uma consultoria, que trabalha com fazenda, é sempre, digamos assim, o mais barato, né? Hoje em dia, principalmente no momento da arroba do boi, eu quero fazer o mais barato, eu quero fazer o mais barato. Aí, ó, hoje vai ser um show de aprendizado para isso. Você tá vendo? E tem mercado, né, Caio? Porque se a gente pegar aí os dados de estatística, mais de 80% do gado que morre, que é contabilizado em frigoríficos, indústrias frigoríficas com sistema de inspeção, quer seja municipal, estadual ou federal, mais de 80%, ou próximo de 80%, é proveniente de pasto. Então, a gente vê crescendo os projetos de confinamento, a produção de bovinos em confinamento, mas nós ainda não temos o número de confinamento tão elevado. Nós estamos beirando ali os 20 e poucos por cento. Então, tem uma justificativa. A gente tem espaço para quem quiser trabalhar com gado de corte a pasto e trabalhar de forma, digamos assim, séria, né? Porque não existe certo e errado. Aí existe o sério e o esculhambado. Né? Então, um mangueado. Ó o corte. Deu corte, cara. Anota aí, Rodrigão, o tempo. Ai, Deus. Doutor Lucas. Uma consideração interessante sobre essa questão do confinamento, que até o gado que é confinado passou um período de pasto. Exatamente. Sim. Quase Perfeito. totalmente, entendeu? Perfeito. É muito difícil você sair de uma apartação direto para uma coisa. Mas mesmo antes da apartação, ele já estava comendo pasto. Estava comendo pasto. Ele só conta como gado confinado porque passou ali, em média, 90, 120, 150 dias no confinamento. Então, ele teve um período específico do ciclo de produção dele. E hoje tem muito Imerso TIP, no- né? Tem muita galera já fazendo essa terminação mesmo. a Tem o pasto. TIP, a RIP também, a recria intensiva a pasto. Então, vem com um foco diferente, né? Show de bola. Sim, Lucas, voltando aqui, aquele primeiro assunto. E o capim. Você que... A gente sempre vê, viu, professora, a Janaína, quando o nego pergunta de Caatinga, ela corre lá. Lucas, me socorre!
Lucas me socorre, é especialista de caatinga aí da professora Janaína. Dá uma diferenciada pra nós aí de um recôncavo. Eu acho assim que teria que ser 2 podcasts só pra falar de capim, né? Então, só dá um parâmetro pra nós aí do que é que muda de um recôncavo pra uma caatinga, uma característica legal pra galera. A questão de recôncavo, tanto recôncavo, vamos falar de litoral, porque Certo. a região sul é bem parecida com a gente aqui. Então, o litoral inteiro. Chove mais e por um período maior também, entendeu? Então, ultimamente, a gente praticamente não teve seca, entendeu? Então, a gente tem, normalmente, chuvas de inverno, chuvas que começam ali em março, vai diminuir lá para setembro, outubro, e a gente fala das chuvas da Caatinga, chuvas de trovoada, geralmente. Então, aquelas chuvas ali de novembro até abril, mais ou menos. E a gente tem tido chuvas nesse mesmo período das trovoadas no litoral. Então, a gente tem um período de verde muito grande, entendeu? Então, o recôncavo está aí com quase 5 anos, 6 anos, sem ter uma seca expressiva. Se você não vê pasto seco no recôncavo. Então, você tem uma segurança maior para usar capins que exigem um nível de pluviosidade maior. Então, exemplo dos pânicos, a maioria das braquiárias, entendeu? Então, que na Caatinga que chove menos, 400, 500, 600 milímetros, já é perigoso você usar esse tipo de capim. Então, a gente precisa usar capins adaptados à região mais seca, por conta disso, da permanência do pasto. Qual é a grande vantagem, a meu ver, na pecuária? É que a gente não precisa estar plantando todo ano. Imagina se você chega para um produtor de milho, um produtor de soja. Olha, se você cuidar bem do seu milho, da sua soja, você não vai precisar mais plantar. Todo ano ela vai produzir, vai te dar seu milho, seu grão, e você não vai precisar mais plantar. Imagina o nível de tratamento que essas lavouras iam receber. Entendeu? Perfeito. Imagine o nível de investimento, de tudo, só para você não precisar replantar. E a gente tem isso na pecuária. A gente se dá o luxo de não plantar todo ano. Então, a gente precisa fazer isso que a gente falou no início. É você fazer tá com o seu mapeamento, você tem um diagnóstico bem feito para saber qual é o capim que você vai implantar na sua fazenda. Entendeu? Então, para quê? Para que ele não morra. A principal qualidade, o principal objetivo na fazenda de pecuária é que esse capim não morra e você não precise replantar. Entendeu? Muitas vezes eu vejo o pessoal sacrificando o pasto para manter gado. O gado vai para o frigorífico e seu pasto morre, você vai ter que replantar. Então, muitas vezes você gasta uma boiada para recuperar um pasto que você degradou, sem necessidade, entendeu? Então, tem que ter bem esse foco. A fazenda é de capim, não é de boi. O boi é a consequência do pasto bem manejado. É a colheitadeira, né? É a colheitadeira, entendeu? Mas sua lavoura... Meu capim, pasto é né? lavoura. Pasto, Pasto é lavoura. O pecuarista, ele não cria boi, né? Ele produz capim. produz capim. Um ou outro que trabalha com genética, né? A gente ainda consegue entender ali um pouco de sacrifício e ninguém trabalha 100% com genética, né? Mas no gado comercial, perfeito sua colocação, Lucas. Eu penso muito parecido com isso aí, tá? Da galera não gosta mesmo de vender um pouco antes, de entender essa logística. Eu fui pro Goiás, né? Fui lá conhecer o Fred da 3F Consult, fazer o curso do Ultradenso. Inclusive, estamos conseguindo trazer esse curso aqui para Granja Berimbau, de 12 a 14 de julho. Quem quiser se inscrever, procura a gente. E quando chegou lá, o Fred falou uma característica muito interessante dele lá, que ele só fazia um ciclo de 8 meses. 4 meses ele ficava sem nenhum animal na fazenda. Aí eu, pô, Fred, mas qual a lógica disso? A lógica é que eu não quero sacrificar meu pasto, eu tenho seca, eu fecho, dou férias pro funcionário, folgo a fazenda e quando voltar a chover que eu tiver capim, eu rodo sempre no melhor. E eu achei aquilo interessantíssimo. Grande amigo Fred abriu minha mente para muita coisa, né? E uma coisa simples, mas como você acabou de falar, às vezes pro pecuarista é tão difícil que ele gasta aquela boiada toda para recuperar o pasto. Exato. Aquilo ali que ele vendeu, né? Então, eu achei interessantíssimo. Mas fala pra mim assim, se você tivesse que plantar hoje um pânico e uma braquiária no recôncavo, qual seria hoje o capim assim que você vê mais a galera plantando?
É uma questão um pouco complexa, por quê? Porque o Recôncavo é uma região que tem solos de tudo que é tipo que você imaginar, entendeu? Então tem solos arenosos, tem solos alagados, tem solos que a gente chama aqui do Massapê, que são solos altamente argilosos e com bastante silt, então são solos bastante pesados, entendeu? Então o ideal é você ter um diagnóstico. Áreas mais bem drenadas, o Marandu vai muito bem, as braquiárias, de modo geral, qualquer uma delas suporta bastante isso aqui, entendeu? E estão fazendo já testes com o Miyagi, com o Zuri, o Mombasa sempre, algumas regiões também teve aqui, está indo muito bem, entendeu? Então, eu não vejo diferença, eu não me preocupo muito com espécie de capim. Eu quero um capim que se adapte, tem uma adaptação interessante àquela condição que você está trabalhando. Então, muitas vezes o solo é arenoso, mas você vai fazer adubação, correção e adubação, então você já não tem a limitação da baixa fertilidade comum das areias, entendeu? Então você pode trabalhar com qualquer tipo de pasto. Aqui no Recôncavo não tem uma espécie que você diga que não pode trabalhar aqui por conta de clima, de chuva, perdão. Clima você vai ter, por pluviosidade, a gente está acima de quase todas as exigências desses pastos. Sim, inclusive um cliente nosso que mediu o ano 2022, 2.000 milímetros aqui no Recôncavo. Foi dos anos que mais choveu no Recôncavo, né? Em compensação, 2012 e Pra cá, né? 2013 foram as duas maiores secas na região Nordeste. Foi no ano que eu cheguei e eu nunca tinha visto gado morrer de fome na vida. Não é gatinho, não. Não. Tenebroso. Na verdade, o Recôncavo aqui é chuva até demais, né? Principalmente pela condição do solo, Chuva né? nunca é demais, homem. Tudo bem, mas pela condição do solo, né? O Massapê, por ser muito agiloso, o boi tem uma dificuldade, o pisoteio atrapalha muito a própria pastagem. Então a gente, digamos assim, é um problema bom, né? É. Em compensação, For pra Caatinga, né? não, mas se for você falou do Massapê, mas se for um pouco mais arenoso e drenado, Aí é show de bola, né? O melhor dos cenários, hein? e as fazendas Quente. filé aqui é que tem o alto e o baixo, né? Se tiver Massapê e E o alto, tabuleiro. e a Quente, com chuva, Luminosidade. solo bom. E diferente de Minas, a senhora que é mineira aí, né? E veio pra cá, tem essa diferença de chuva também, né? Tem aqui no Recôncavo chove bem parecido com a região de onde eu vim, né? Eu sou de Viçosa, então é zona da mata, índice pluviométrico elevado, né? Então difere um pouquinho, mas muito pouco. E é uma realidade ainda um pouco diferente da nossa lá, por conta da questão de solo realmente, né? Então, Massapê, lá na região a gente não tem, na zona da mata não é tão frequente a presença de solo de Massapê. E é um banco de nutriente fantástico. Então lá a gente precisa, ou boi para na subida ou boi para na descida, né? Como diz a professora Carla Heloísa lá da UFR, antiga UFMT de Rondonópolis, a Carla foi fazer o doutorado lá, ou a gente fazia coleta de pasto subindo ou descendo, não tinha horizontal, né? Então tem essa. E aí vai se estudar engenharia para o boi parar, né? Como que a braquiária, como é que planta a braquiária? É no tiro. Pega uma cartucheira, dá um tiro no modo e planta. Como é que aduba? Da mesma forma. No Badó. Né? Então, a gente tem um diferencial maior, questão do tipo de solo. Né? Lá a gente tem um latossolo completamente diferente do daqui. Principalmente na região ali de Cruz das Almas, a gente tem aquele latossolo que a 1,70 m de profundidade, ele cria uma camada impermeabilizante, então ele absorve até um determinado tanto de água que a gente joga, depois ele satura e começa a empoçar água na pastagem. Então a gente tem isso aqui. Lá em Minas eu nunca vi. Também morro abaixo, não para nada, né? E aí tem a presença de massapê, tem manchas de massapê na região do Recôncavo fantásticas, que garantem uma produtividade. Agora é o que o Thiago falou, né? Lucas falou. Desculpa, Lucas. Tranquilo. É o que o Lucas falou. O massapê tem vantagens e desvantagens, e trabalhar o massapê é uma arte, porque no período chuvoso ele dilata, né? Então nada anda, ele prega, ele dilata, vira uma cola.
e no período seco ele contrai. E aí também não Chega tem... a rachar. Chega a rachar. Então, é uma variabilidade completamente, digamos assim, nova Parece que para morre mim. também, né? Parece... Exatamente. Ele parece... Parece não. O solo é um ambiente, né? É um ecossistema vivo. Mas ali tem algo a mais, porque ele parece que movimenta por si só. Anda no Recôncavo, não tem um poste em linha reta, né? Não, tudo fechado. Tudo tombado. Bem isso. E isso é bastante interessante de ser comentado, porque o que é que a gente faz? Normalmente a gente pega a curva de chuva da região que a gente vai trabalhar para saber qual é o período que a gente vai ter uma maior lotação. E muitas vezes aqui no Massapê a gente precisa diminuir lotação no período da chuva, entendeu? Por Inverte. conta disso. Então, muitas vezes você vê o pessoal chegando de fora, tanto para comprar fazenda quanto para dar assessoria aqui, e acaba tropeçando bastante nisso, entendeu? Por conta dessa excesso de chuva no período, essa falta de permeabilidade de solo, de fazer muita lama, bastante lama, e você ter que baixar a lotação para a fazenda não acabar, entendeu? Sim. E acaba que no Recôncavo, se não for um ano tão bom de chuva para o Recôncavo, né? Acaba sendo bem interessante também, né? Porque eles conseguem girar mais. E o Recôncavo era cana, Cana. né? E a cana não tecnificou aqui, né? Por conta dessas características de solo, acabou um dos poucos lugares, né? Que a pecuária cana- invadiu a área da cana é no Recôncavo justamente por conta dessa característica aí, né? E na Caatinga, Lucas? Fala pra nós aí uns 2 nomes bons de capim que vai bem Caatinga. lá. Caatinga, o que é que acontece? A Caatinga era basicamente búfalo e uruclua. Era praticamente o que tinha na Caatinga. Hoje, graças a Deus, já está vindo bastante coisa nova, né? Então, hoje já se tem bastante área de muita gente plantando maçai, entendeu? Vocês aí estão trazendo a braquiária nova aí também, né? O camelo está se desenvolvendo bastante, tá muita área sendo plantada, tá indo bem também. E isso é fantástico, por quê? Porque tanto o búfalo quanto o uruclua são capins ruins de plantar. Você não tem semente de qualidade, você não tem semente certificada, então você entra numa loteria. Você está comprando semente que foi colhida em uma outra fazenda, Deus sabe como, ninguém sabe como foi armazenada, planta numa região que tem pouca chuva e períodos curtos de chuva, aquela semente não nasceu, já foi um ano. Não tem nem chance de você replantar, entendeu? Então isso é bastante importante. A gente precisa de variedades que sejam de semente de qualidade, semente certificada, para poder fazer plantios seguros na Caatinga, né? Então, tem muita área de búfalo, não estou dizendo que é capins ruins, estou dizendo que a qualidade da semente é complicada de você comprar semente de qualidade, entendeu? Você não tem garantia, você não tem certificação. Então, isso é bastante complexo. Ou você colhe na fazenda e faz um tratamento, segue um protocolo para poder reutilizar aquela semente, e mesmo assim é complicado você ter uma viabilidade 100%, porque você não tem, né? A pessoa nem testa se está vivo, se não está essa semente, entendeu? Se está dormente, se não está, você não tem como saber isso em um ambiente de fazenda. Então, chegar novas variedades para a Caatinga é bastante importante para a nossa pecuária, porque a Caatinga é um ecossistema fantástico. Dá para você produzir gado e uma coisa que praticamente você não consegue produzir, fazer agricultura na Caatinga, entendeu? Por conta da falta de segurança climática. Agora você apertou o Lucas de uma forma aí, porque a Caatinga, meu amigo, é grande, viu? Tem biomas completos. Dentro da Caatinga tem subbiomas, tem tipos de solo. Você tem caatingas com solo extremamente ricos, né, Lucas? De um solo com uma qualidade excepcional. E você tem caatingas com solo arenoso, que aí já cai bem também. um braquiária, uma outra variedade de capim. Então, Apertei, velho. apertou. E o búfalo vai normalmente em terra boa, né? Isso. É um É, capim meu pai de costuma dizer exigência. que o búfalo só dá em terra boa. É porque a gente confunde coisas que são praticamente... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você acha que um capim... Não sei por que a gente pensa que um capim resistente à seca é um capim resistente a solo fraco. E são coisas totalmente distintas. Opostas, né? O búfalo é um capim que suporta um clima mais desafiador,
mas exige solos de alta qualidade. Existe uma alta exigência de fertilidade para o búfalo, entendeu? Então, são coisas distintas. Show de bola, se ligou? Tá acompanhando aí, tá gostando? Manda esse episódio, viu? Clica no aviãozinho aí, manda pra galera. Se inscreve no canal, Instagram, YouTube, Você né? viu? Spotify. O negócio hoje tá de alto nível aqui, viu? Agora, a gente vem falando aí, Lucas falou bastante dessa questão dessa evolução hoje de novas marcas, novos produtos surgindo, novos capins. E a gente está vendo, eu pelo menos, pelo que eu acompanho, eu estou vendo que já está começando a ter uma mudança. Principalmente, eu vejo na questão do manejo. As pessoas já estão começando a entender. Então, aquelas fazendas com pastos de 200 tarefas, né? Então, isso tudo eu já estou vendo que as pessoas já estão entendendo que subdividir essas próprias... Alguns, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa evolução. Se está sendo rápida, se ainda é algo que ainda vai demorar muito. Lógico que toda regra tem exceção. A gente sabe que tem pessoas e pessoas, né? Produtores e produtores. Mas esse dia eu tive numa propriedade aí, o pasto menor era 200 tarefas, meu amigo. Menor. Imagina aí. O boi entrava lá, garrote, Deus sabe quando ele saía. Aí você falou de um auá, ele lá era... Meu pasto tem que sobrar. Não, meu pasto sobra, então eu boto aí um boi a cada 4 tarefas. Tá certo. E vai. Tem que sobrar, o objetivo dele é sobrar. Sobrar, Tem tá com muita dinheiro a gente que faz rasgar. isso. Lucas me carregou. Lucas sempre me carrega para uns projetos bacanas. E isso é bem bacana de falar, porque a gente tem uma parceria do bem, entendeu? É um jogando cliente bom pro outro que a gente vai andando junto. E é meu mentor aí em muita coisa. Ele me levou numa fazenda. E hoje um vizinho dessa fazenda passou lá na loja. E eu tava falando, rapaz, tive numa fazenda lá vizinha. Aí vendeu assim, assado. Rapaz, chegou um cara bom investindo lá, né? Porque o antigo... Enfim, é isso que o Caio tá falando, né? Justamente de chegar uma galera com uma mentalidade nova, de transformar esses pastos de 200 tarefas. E essa missão, Lucas, quando você chega numa fazenda dessa, como é? O que é que acontece? Como é que a gente define a divisão de pastagem? Tem várias pesquisas nos dizendo o seguinte: a distância ideal da aguada para o fim do pasto é em torno de 250, o ideal. E o aceitável até uns 500 metros. Então, a partir daí, o que é que acontece? Capim começa a sobrar. O gado vai preferir ficar próximo à aguada. Entendeu? Então, não tem jeito. Eu já fiz um projeto, o cara tinha um pasto, como o Caio está falando, de 140 tarefas. Vai dar em torno de uns 50 hectares, talvez. 50, 60 hectares. E a guarda do cara, o pasto era um retângulo, tipo essa mesa, e a guarda ficava no canto. Quando você ia pegar uma linha e fazer um raio de 500 metros, estava 14% do pasto próximo à água. Entendeu? Então você tinha 86% de área subutilizada numa região de Caatinga, uma região que chove 600 milímetros. E o que é que eu falo? O pessoal discute bastante nos grupos, o pessoal falando disso. Mas na Caatinga não chove, como é que a gente vai fazer rotacionado? O que é que eu sempre falo? A divisão de pasto serve para... Não é para a gente produzir mais capim. O capim é indiferente à cerca. Ele vai produzir o que sempre produziu. A divisão de pasto é para o boi aproveitar o capim que está sendo produzido. Então, a partir do momento que você divide, você coloca água, você está fazendo com que esse boi coma aquele capim que está disponível. Quando você não divide, o pasto do fundo vai sobrar. Não tem jeito. O gado não vai comer. E vai chegar num momento que esse capim vai crescer demais e o gado, mesmo morrendo de fome, não vai conseguir aproveitar muita coisa por conta da quantidade de talo que esse pasto tem. Então, da baixa qualidade, muito material morto. Então, a divisão é para isso. Eu sempre comento o seguinte: onde é que você tem que evitar desperdício? Numa região, numa situação de abundância ou numa situação de falta?
Ah, você está no Pará, você está no Recôncavo, que chove muito, você está produzindo muito o ano inteiro, você pode até se dar o luxo de desperdiçar. Agora, na região de Caatinga, que você tem chuva 3, 4 meses, como é que você vai estar se dando o luxo de desperdiçar capim num local desse? Entendeu? Então, a divisão de pasto serve para isso. A gente tem que conscientizar os produtores a isso. A gente subdividir, colocar água para poder fazer um aproveitamento melhor da pastagem. Professora, a senhora vai entrar agora bonito nessa. Uma vez eu tava viajando com o Marcelo, meu irmão, já esteve aqui com a gente. E eu e ele, alguns quilômetros pela frente, eu acho que a gente tava saindo de Bom Jesus da Lapa para casa. Pertinho. Ali. E daí eu falei com ele, irmão, o que é que você acha que teve maior evolução desses números da pecuária que a gente está evoluindo tanto, né? De melhora dessa questão de UA e tudo mais. Eu falei para ele assim, eu acho que é por conta da água. Porque quando a gente começou a bombear essa água e botar água onde a gente quer, né? Interessante. E uma placa solar e tudo mais, ele falou assim, mas estatisticamente é a nutrição, é o mineral. A difusão do mineral. Jogue duro, doutora. Não só isso, né? Eu brinco que falo para os alunos, e isso eu não lembro de quem eu ouvi, mas com certeza foi em conversa completamente informal, que o pasto sem divisão, área de pastagem muito extensa, são igual melancia grande para uma pessoa que mora sozinha. Né? Você come, mata a vontade de comer melancia e ainda joga a melancia fora. Então, você tem duas alternativas. Ou você chama uma galera, divide a melancia, leva um pedaço menor, que é o que eu falo que tento fazer uma correlação com a divisão dos piquetes, a subdivisão das áreas de pasto, que aí a gente consegue racionalizar o consumo. Cada dia um compra melancia, cada um pega um pedaço, não pesa para ninguém, que seria aí a subdivisão dos piquetes. Ou então a gente vai ter pasto perdendo. Né? Saulo falou da questão da água. A aguada, ela é um dos limitadores de consumo. Né? O animal, a gente contar só com a água, a ingestão de água do alimento, presente no alimento no verde, ainda limita muito o consumo. E é aquela história. Eu trabalho com a nutrição não para transformar o boi, não como a suplementação, no caso, como uma ferramenta de manejo de pasto. Eu venho de uma linha, né, eu aprendi direitinho com o professor Edênio Detman, que a nutrição ela é uma ferramenta para eu otimizar o pasto que foi colhido, a pastagem que foi colhida. Então, com a mineralização, com o avanço aí, né, da mineralização, com a difusão das práticas de suplementação, a gente vê não só uma colheita, um uso eficiente daquilo que foi ingerido, consumido ou colhido, mas também nos obriga a ser eficiente demais na parte de colheita. Então, a gente começa a observar, igual o Lucas falou, que é o seguinte, a colheita ela tem que ser feita de forma adequada e uniforme. Como que você faz com a criança, para a criança prestar atenção, um cachorro que você vai treinar que seja? Você tira tudo que tem em volta que possa interferir naquele objetivo que você tem, no foco dele para aquele objetivo. No caso do gado, o que destrava ali o gado? E aí Saulo vai mostrar isso também no curso de Ultradenso. Com certeza, Saulo e o pessoal, a turma do Ultradenso vai poder falar melhor do que eu, que eu sou curiosa. Viu? O que acontece? Se eu tenho um fator que limita... Eu tenho diversos são os fatores potencialmente limitadores de consumo de pasto. Né? Um deles é a qualidade do pasto, então eu tenho uma baixa relação folha-colmo. Então, a gente vê o Antônio Schacker falando o que põe peso no gado é folha, não é talo, o que põe peso no gado é folha, não é talo. Aí vem a Janaína lá de São João del Rei e fala o que põe peso no gado é folha, não é talo. Aí vem a questão de, poxa, eu te chamo para um churrasco e não tem nada para você beber, eu vou te restringir consumo. É fisiológico isso. A presença, a distância da água para a questão, né, do final do pasto se interfere, então ou eu divido o pasto e uso aquela mesma aguada, ou eu, além de dividir o pasto, eu multiplico a aguada. Mas ainda tem um outro fator, ou dois outros fatores, fisiologicamente falando, que interferem sobre a capacidade de consumo do pasto, que é a taxa o quanto daquele alimento ingerido é digerido dentro do rumen do animal e quanto daquele alimento
passa pelo trato digestório. Então, a gente vai trabalhar aí suprindo ou equilibrando condição, nutricionalmente falando, condição de rumen, para que a microbiota, os micro-organismos que vivem ali dentro do rumen consigam utilizar de forma cada vez mais eficiente o pasto colhido e, principalmente, que esse que some lá dentro, ele não some, ele é quebrado, é absorvido, é metabolizado, é convertido em leite, carne e tudo mais. E que o que passa, realmente passe porque precisa passar, precisa desocupar espaço, já digeriu, já contribuiu com o que tinha. Afinal de contas, a gente não fica malhando ferro frio muito tempo. Então, a mineralização ela vem como uma ferramenta para otimizar realmente o uso dessa pastagem colhida, quer seja um pasto seco, quer seja o pasto verde. E aí a gente lança mão de diferentes estratégias aí para utilizar. Então, a suplementação ela é uma ferramenta, não de manejo de pasto, mas de maximização do uso da pastagem que foi colhida, da forragem colhida. Então, a gente já vem com um foco um pouquinho diferente. É óbvio, à medida que eu uso melhor a pastagem colhida, eu consigo, de repente, rodar os animais numa área, digamos assim, menor, ou eu tenho uma folga, eu tenho uma área de pousio, em pousio, e tenho uma área sendo pastejado por um tempo maior, que é o que acontece lá em Gilberto. Vocês conseguem fazer ali, tem o quê? 8 hectares? 10 com a pracinha de alimentação. Você fala ali na frente, No Ultradenso, no Ultradenso, ali foram 5,5 hectares. 5,5 hectares. No dia de campo que teve lá, vocês estavam com um lotinho 80 de animais considerável, 80 animais, 80 garrotes, 80 bezerros em recria. Mas estavam bem e abria-se ali uma faixa. Então você consegue, tinha lá no coxo um suplemento para poder otimizar aí o uso dessa forragem de forma melhorada. Então dá uma folga, nutricionalmente falando, para a demanda de pasto. Porque se a gente for considerar que uma forragem tropical tem, em média, durante o período das águas, 9, 10 no manejo, mais ou menos. Pode chegar a 15, pode, mas você tem que estar com a adubação um pouco melhorada. Né? Então, 9, 10 ali. E a microbiota ruminal precisa de 10% de nitrogênio dentro do rumen para garantir o máximo do uso da forragem, da degradação da fibra, para liberar energia, para virar ganho de peso. Opa, meu amigo. Nós precisamos, então, suplementar proteína nas águas. Na seca, todo mundo entende por que tem que suplementar proteína, porque, afinal de contas, é uma palhada. Não tem nada. O que tinha ali foi translocado para semente, que caiu, que formou um banco de semente. Mas, quando a gente tem no período das águas, todo mundo acha que a braquiária está com um nível de proteína lá no alto. E, muitas vezes, parte dessa proteína está, eu brinco com os alunos, cimentado na parede celular, está indisponível para o micro-organismo. Está igual a gente ficou, né, na pandemia, disfarçado, porque botava a máscara, um boné e um óculos, ninguém conhecia mais ninguém. Né? Então, a proteína fica igual a gente estava andando aí na rua na pandemia. Né? Então, a gente tem que vislumbrar isso aí. E, realmente, a suplementação, ela vem aí ao longo dos anos, quando a gente faz um histórico, né, faz um retrospecto, na verdade, ela vem sendo uma ferramenta que tem auxiliado muito o crescimento da pecuária. Agora, eu atribuo também essa evolução que Caio perguntou, principalmente o seguinte: a gente está passando, a pecuária de corte está passando hoje por algo que a pecuária leiteira passou na década de 80, que a avicultura passou e a suinocultura passou. O que é? É buscar a máxima eficiência. Na bovinocultura de leite, final dos anos 80 início dos anos 90, caiu-se o tabelamento de preço do leite e a indústria começou a ditar o valor pago ao produtor. Então, o produtor que quisesse continuar na atividade, ele tinha que intensificar e ser eficiente. Não só intensificar de qualquer maneira, ele tinha que ser eficiente. Então, busca-se por eficiência. Isso aconteceu com o sistema de integração em avicultura, aqui na região do Recôncavo, que é um polo consideravelmente importante, né, na produção de aves de corte. A gente vê muito isso, onde busca-se cada vez mais por máxima eficiência, e a suinocultura lá no Paraná, Santa Catarina, já aconteceu. E isso tem chegado para a bovinocultura de corte de uma forma um pouco atropelada em certos momentos.
Então, hoje, com a arroba do boi caindo do jeito que está, a gente chegou até a arroba do boi paga R$ 400, a arroba do boi no gancho. Bezerra, 5 mil, 6 mil, a depender da região, e não tinha para quem queria. E hoje a gente vê o preço da arroba R$ 195, pago no gancho, né, com prazo de 30 dias, e a arroba do bezerro querendo subir. Então, hoje, a gente tem visto também a mudança muito na cabeça do pecuarista, que ele deixou de ser produtor rural e ele passa a ser um empresário rural. E ele tem que ter essa visão de empresário. Ele não pode tomar toco. Ele não pode tomar prejuízo. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer conta. Porque muitos dos que a gente ainda vê, igual o Caio falou ali, o rapaz tem 200 tarefas de pasto, o menor pasto dele, 200 tarefas, tem que sobrar capim. O livro da Janaína já fala, né? Meu pasto é lavoura, meu capim é dinheiro. E lá vem o próximo, né? Que ela já falou o nome, que agora eu esqueci. Mas o que acontece? É um investimento, é a minha lavoura de carne. Eu planto capim e colho carne. Então, é algo complicado realmente de gerenciar. Então, não é um fator exclusivo. É uma junção de diversos fatores que faz com que a gente busque cada vez mais essa eficiência de produção. Deixou o recado para o próximo podcast, tá vendo? Avicultura. Avicultura. Ó, obrigado, já deixou. nada. Peguei o Obrigado gancho. Peguei o gancho aqui. Vamos falar de avicultura também. Mas você já é avicultor, né? Eu? É. Não, pô. Se a gente for falar, porque esses caras aí que tem não sei quantas, 400 mil galinhas ali. Eu tenho 5 mil, eu sou galinhocultor, já falei. Não é avicultor, é galinhocultor. Entendeu? É pequeno. Não dá pra se comparar, não. Entendeu? É igual o cara que tem. Modesto. 5 cabeças. Não é. Você tem 4 mil cabeças, meu amigo. Hein? Você tem 4 mil cabeças. 5 mil cabeças Aí, tá vendo? 5 mil cabeças. em 20 e poucos hectares, tá? Vamos conversar um negócio aqui. Faça igual um amigo meu, um conhecido meu lá de Viçosa. O nome dele é Mitson. Cria cabra de leite. E ele sempre valorizou muito o negócio dele. Então, quando ele tinha 16 patas, foi quando ele começou, com 4 cabras. Então, ele não contava em cabras, ele contava em patas. Você pode contar em patas, asa, entendeu? Dá mais mesmo, né? Dá mais, valorize Vai seu pra 10 negócio. mil, tá vendo? Dá 10 dá mil, é patas, expressivo, né? rapaz. Então você pode dizer que são 20 mil entre patas e asas. Matematicamente falando, você está correto. Não tô? Então pronto. Show de bola. É melhor os números. Já melhora os nomes. Você falou aí o nome do próximo livro da Janaína, foi? Mitos da pecuária. Mitos da Pecuária. Show de bola. Trazer essa mulher aqui. Qualquer dia desse. Bora amarrar ela, trazer lá. Vai tá sendo difícil, viu? Tem que amarrar, porque eu tô há 20 dias. Tentando. Marcou e vai. Então a senhora já tem essa Ó, Janaína, obrigação para o Agrocast. viu? Janaína, faz favor, Janaína, me ajuda, te ajudar, vai, bora. Topa aí, me atende. Show de bola. Falamos bem aqui agora, viu? Você viu? Agora é bom demais, né? Aprender é fantástico, hein, Rodrigão? Professora, me diga uma coisa. A gente falou bastante dessa evolução. Foi bem bacana. Agora, a gente tem aquele público que entende alguma coisa, que entende muito, que não entende nada e que acha que entende muito. É muito também. Então, como um manejo bem feito interfere nessa nutrição a pasto, nessa... Final de tudo tem que dar GMD, né? Afinal de tudo, tem que Tem que dar dar grande GMD carcaça, e tem que pagar a conta. pagar a conta. Como esse manejo bem feito influencia a senhora sabe quantificar quantos % existe de diferença no manejo rotacionado, um manejo bem feito que tem várias formas. Ó, Caio, colocar em número é complicado, porque existem sistemas e sistemas, né? Então, vamos botar aí. O seu Zé das Couve, ele não faz nada, não divide nada, e ele tem o famoso boi sanfona, né? Então, é o boi que ganha peso nas águas, perde peso na seca, e ele não consegue caminhar. É o boi que vai morrer, e ele não é abatido, né? Ele vai morrer com os seus 5, 6, 7 anos.
é aquela carne de boi velho, aquela carcaça de gordura amarela, aquela carne escura, aquela carne dura e tudo mais. À medida que a gente começa a ajustar as práticas de manejo de pasto, primeiro, nesse boi sanfona, o que ele come? Bem, nas águas ele come ponta, à medida que as águas vão acabando, ele vai comendo talo, daí a pouco ele está lambendo terra, né? E fica nessa gangorra aí, ganha, perde, vai assim sucessivamente. Quando a gente começa a subdividir as áreas, fazer pasto menor, o que a gente tem? A gente tem uma melhor gestão do recurso forrageiro, né? Então, o chefe aqui, o professor de forragem, é do lado aqui. Então, se eu estiver mentindo, ele vai me corrigir, né? E aí, o que eu tenho? Eu consigo gerenciar até que ponto esses animais vão consumir o pasto em questão de nutriente, propriamente falando. Não tem um dito popular que fala que remédio para burro velho é capim novo? Porque o capim novo, ele tem, além de mais nutriente, ele é mais fácil de ser digerido. Então, à medida que a gente subdivide, a gente consegue gerenciar esse consumo de forma que não prejudique o desenvolvimento da pastagem, propriamente dito, da forragem. Porque o que acontece? A célula vegetal ela é composta por tecidos, igual a gente tem tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido ósseo, né? No caso da parte vegetal, a gente tem o que a gente chama de meristema. Tem um meristema que fica lá na pontinha, onde a planta cresce. Esse meristema, ele comanda tudo. Se eu vou lá e removo esse meristema, através do bocado do consumo da forragem pelo bovino, ou outra espécie animal que vai consumir o capim, o que acontece? Eu tiro aquela dominância, que a gente chama de dominância apical, e aí a planta entende que a falta daquele hormônio que vinha lá daquelas células, ela tem que abrir a torceira. Então, ela vai emitir novos, que a gente chama de perfilhos na academia, né? Então, ela vai perfilhar, então ela vai ocupar melhor a área. Se eu ocupo melhor a área, a tendência é que eu tenha menos plantas invasoras, plantas de baixo potencial forrageiro, e, consequentemente, eu melhore o estande de planta e a qualidade do pasto. Beleza? Show. Só que internamente, mais para baixo, um pouco mais para baixo, eu tenho um outro tipo de meristema, que é o meristema responsável pela emissão de novos talos, novas folhas. E esse meristema, se eu não manejo bem o pasto, o que vai acontecer? Ele vai ser consumido, ele vai até o toco. No caso do meu animal que estava lá, do boi sanfona, ele vai comer tudo que ele achar na tentativa de sobreviver. O que vai acontecer com aquela forragem ali? Ela vai demorar, ou na maior parte das vezes, ela vai perder vigor, perder força e não vai rebrotar. Na melhor das hipóteses, ela vai demorar para rebrotar. Se ela demora para rebrotar, eu tenho um problema. Eu vou ter animal ali em cima e ela ainda não rebrotou, vai faltar comida. Eu vou ter que, digamos assim, suprir isso aí. Quer seja comprando feno, comprando silagem, picando a cana, arrumando um capim de corte, eu tenho que me virar. Palma, mandacaru, e que seja, eu tenho que me virar. Resíduo de indústria de suco, se vira. Bagaço de cana, caça aí o que tem e bote no coxo. O negócio é que o boi não perca, que ele ande para trás. Então, quando a gente faz essa subdivisão, a gente consegue controlar isso aí. E aí a gente já vê em sistemas de grandes áreas piqueteadas, com um ganho de peso ali próximo dos 350 gramas até meio quilo, numa boa, tranquilo, com que a gente fala com os pés nas costas, sem fazer muita força. E aí a suplementação vem para explorar ali uns 200 gramas a mais, que é o que o professor Flávio fala, o Gustavo fala, o Edênio já demonstrou isso. Todos os trabalhos têm demonstrado. A suplementação, ela numa escala, digamos assim, de completar o que falta na forragem, ela é fantástica e paga a conta e ainda sobra no bolso do produtor. Agora, à medida que a gente intensifica demais, aí o negócio começa a mudar, a conta vira. Porque, por exemplo, no caso que você falou lá do início do podcast, tem o TIP, tem a RIP, tem. Mas aí agora a gente muda a relação do pasto em relação ao concentrado. O pasto, ele não é mais o prato principal da dieta do animal.
À medida que a gente intensifica demais, o pasto ele é o adicional. O foco principal passa a ser o concentrado, o suplemento, que está em uma escala de 2% do peso vivo. Falando assim, num potencial de consumo de 2% do peso vivo. Então, essa conta aí, para fechar, ela é um pouquinho mais complicada. Mas a gente vê ganhos significativos, aí manejando bem direitinho, próximo aí de 800 gramas nas águas, 1 quilo, 1,1 kg nas águas tranquilamente, baixando aí para suas 600, 700 gramas na seca, com um pasto bem manejado e com um nível de suplementação, digamos assim, coerente com o seu sistema de produção. E aí a gente volta, vai e volta, né? Voltando atrás, quem que vai definir a quantidade de suplemento que eu vou dar? Quem vai definir o nível de suplementação? É o pasto? É o boi? Ou é o dono da fazenda? Ó, o objetivo é do dono da fazenda produzir o boi. Qual que é o intervalo que eu tenho para tirar esse boi? Colocar o garrote e tirar ele boi gordo. São 18 meses. Ele vai morrer com 18 meses. Ele está entrando com 9, ele tem 9 meses aqui. Então, o objetivo é do dono da propriedade. Então, é o dono da propriedade que vai definir qual estratégia a gente vai usar. E sempre focando que a suplementação ela é uma ferramenta para utilizar melhor o pasto. Ela não é um alternativo de manejo de pasto. Alternativo de manejo de pasto é o quê? Irrigação, adubação. Colocar uma cerca elétrica, piquetear, manejar de forma adequada. Então, são coisas separadas, mas que se completam. Se ligou aí, turma? Cerca elétrica é comigo. Fazenda é comigo. Comprar fazenda aí. É o que sempre fala, né? Você não pode usar a suplementação como uma muleta. Esse é o grande problema e o que a gente mais vê. Então, você tem um pasto de baixa qualidade, o cara bota uma quantidade de suplemento alta para poder compensar aquela falta de qualidade do pasto. E o que a professora está falando é exatamente o contrário. É você otimizar o que você já está fazendo bem, entendeu? Então, a gente sempre fala de ganho adicional. Então, se você está dando uma suplementação que vai te dar 200 gramas a mais, se você está ganhando 300 gramas no pasto, você vai ter 500. Se você está ganhando 700 no pasto, você vai ter 900, entendeu? Então, essa é a grande diferença. É isso aí. Esse ganho adicional. Entendeu? Adição. E é interessante que num período de baixa do valor da arroba, muitas vezes você trabalhar com nível alto de suplementação, você já sai no prejuízo. Então, é aquela história. A arroba está 195, você gasta 320, lascou. Já quebrou a perna aí, só com a suplementação. Fora o restante, né? Fora a logística para trazer, fora o valor do funcionário para levar até o coxo, a logística para trazer o insumo, o funcionário para levar até no coxo e tudo mais. Tem muita conta, pô. Eu faço aqui, eu vejo a galera fazer o seguinte, e meu vizinho tá usando esse, certo? Aí o telefone da Granja Berimbau toca, o cara tem, alô, tem fulano de tal aí? Rapaz, eu tenho um tal aqui que é da mesma categoria. Não, só quero esse que meu vizinho tá usando. E aí, o pasto do vizinho tá igual? Acontece bastante. Grande Acontece Lucas. isso até com adubação, com É correção. isso que eu ia te falar agora. Às vezes é receita de bolo a correção, né? Exatamente. Joga um super simples aí que, olha, pra capim crescer é super simples, né? Então, vai-se embora. Joga 1,5 toneladas de calcário, porque tá tudo certo. Não faz necessidade de calagem, não faz nada. E lá na nossa região ali, o vizinho tem muito hortifruti, né? Meu Deus, o que chegava de gente lá perguntando se a gente vendia 10, 10, 10. 10, 10, 10. E é uma região que ela não precisa do 10, 10, 10. Ela só precisa de um desses 10, É entendeu? verdade. E aí, se fosse 30, 00, tava resolvido o problema. E estragaram muito solo lá com isso. Muito. Tudo em demasia, demasiado é. E tu falou de fertilizante. Fertimax. Fertimax. E eu vou aproveitar esse ensejo e vou fazer uma pergunta para você, Lucas, e já vai chegar a subpergunta para a senhora, professora. A gente entende que a gente tem que usar Fertimax na qualidade e na melhora, com certeza, do perfil do solo. E quando o gado for comendo aquele capim, aquele nutriente está sendo retirado do próprio solo, né? Então, a pergunta seria o seguinte: a gente sabe que impacta, é muito importante, e como é que você enxerga esse uso desacertado
de adubo, digamos assim, ou excessivo, ou menos do que é. Hoje, eu digo sempre que na Caatinga eu conheço poucas pessoas que utilizam adubo, mesmo depois de 30, 40 anos de pastejo, né? E essa é a pergunta para você. E, professora, sendo assim, a gente vê que as pessoas estão hoje começando a dizer o seguinte: se você tem um capim com um nível maior de proteína, você reduz o seu uso de suplemento. De fato, isso é convertido exatamente o que traz? Uma pergunta vai para a Lucas dizer e a senhora já pega a contramão dele. Deixa o Lucas esbagaçando. responder primeiro, que daí eu pego a ponga dele. O que é que acontece? O uso do fertilizante tem que ser baseado em análise de solo. Não tem jeito. A gente precisa de uma análise de solo. Porque você não vai estar jogando o que não precisa. Entendeu? Às vezes você joga, por exemplo, a análise do solo pediu 4 toneladas de calcário. Você joga uma. Não resolveu problema nenhum. Você gastou dinheiro com a uma, aplicou, teve gasto de mão de obra e não resolveu o problema. Vai melhorar um pouco? Vai, mas não vai resolver o problema. É como você está falando do solo que às vezes você só precisaria do nitrogênio para produzir. Nossos solos aqui, boa parte do nosso massapê tem níveis altos de fósforo, tem nível alto de potássio, não pega a correção de solo de calcário. E o cara vai e joga 1,5 tonelada de calcário, joga fósforo, joga potássio e está desperdiçando. E esse adubo em excesso acaba até salinizando o solo, descendo para lençol freático, entendeu? Eutrofizando a aguada. Então, você às vezes está com aquela aguada que era limpa e começou a ficar verde de alga, então excesso de nutriente naquela água, e aí você acaba deixando essa aguada totalmente verde, entendeu? Por conta desse excesso de alga. E isso vai impactando de várias formas. Sem falar no financeiro, que adubo é uma coisa que não é barata. É um investimento que tem retorno, com certeza, mas que deve ser feito da maneira correta. Então, o ideal é você ter uma análise de solo para saber exatamente o que é que precisa para corrigir e o que é que você precisa para jogar no nível de intensificação que você deseja. Entendeu? Então não tem, como a gente estava conversando, não tem receita de bolo. Cada fazenda é uma fazenda. Você pode querer fazer uma melhoria de pasto para repor nutrientes, você pode fazer uma adubação para chegar em 2 UA por hectare, você pode fazer uma outra adubação para chegar em 3 UA por hectare. Então tudo isso é de acordo com análise e com nível de intensificação, entendeu? Então tem que ter bastante cuidado nisso, porque muitas vezes o cara joga de maneira indiscriminada e fala que a adubação de pasto não resolve, não funciona, dá prejuízo. Isso é bastante comum de ver. Inclusive no nosso último podcast da Fazenda Flores, ele que trouxe um dos cortes, né, de 300 para 800 cabeças nos mesmos 450 hectares, e eu perguntei para ele se a primeira tecnologia foi cerca elétrica, e não foi adubação. Então ele começou justamente não adubando, mas corrigindo, né, fazendo essa correção. E trouxe um resultado, tá aí, o número é expressivo, né? Você sair de 300 animais numa propriedade que passava aperto e hoje está com 800 folgado. E com a qualidade animal que ele tem lá, né? Boa, bem lembrado. Boa. Porque os animais lá da Fazenda Flores são diferenciados, são animais fenotipicamente falando bastante interessantes. Venda permanente de tourinhos. Viu? Gilberto, libera aí pra Saulo, viu? Passa ele. O churrasco, você não esperou molhar o bico? Tá bom. Então, professora, esse pasto bem suplementado, meu pasto tá aqui cheio de proteína. Eu reduzo minha suplementação Vamos lá. ou é só balela? Cada caso é um caso, né? É aquela história, igual eu falei. O pasto, as forrageiras tropicais, elas respondem muito bem à adubação. Elas respondem tanto em massa, volume de massa produzida, como qualidade. Mas a fisiologia da planta, ela é bem interessante, que muitas vezes, para ela crescer e manter aquela estrutura em pé, ereta, digamos assim, ela precisa de lançar a mão de estratégias para reforçar o que a gente chama ali de parede celular, que seria o equivalente ao esqueleto da planta. Então, muitas vezes, o pasto passado a gente enxerga como a lignificação, que é
a deposição de um material que não é um carboidrato, é um composto fenólico, que vai depositar ali na parede e vai manter ela mais firme. No caso de um pasto novo, digamos assim, né? Um pasto que não está passado, bem manejado, ele responde sim proteína. Então, a suplementação ela vai ter que ser adaptada para aquela situação. Então a conversão desse caso funciona muito bem. Funciona e tipo assim, é aquela história, eu conhecendo o pasto, eu poderia usar um suplemento, uma quantidade de suplemento menor, ou também um suplemento diferente para aquele período. Tá joia? Com uma composição de proteína, propriamente falando, uma composição um pouquinho diferente. São os ajustes que a gente faz, por exemplo, em período de veranico. Só que a gente não consegue pegar essa folga aí do veranico, essa variação do veranico. Não é uma folga, né? O veranico nada mais é do que um período seco de estiagem no meio de um período chuvoso. Então a gente vê que a estrutura do pasto muda, a composição do pasto muda, mas o ajuste tem que ser muito rápido para você conseguir pegar. Então, muitas vezes, a gente passa por cima. Então, tem essa vantagem? Tem. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente ajusta ele na quantidade. Porque quando a gente fala em proteína, a gente fala em proteína bruta só. A gente esquece que essa proteína ela tem uma parte que vai ser utilizada no rumen e uma parte que vai ser utilizada a nível de intestino. No rumen, eu quero alimentar micro-organismo. Né? E o que o micro-organismo vai produzir ali no rumen vai ser direcionado, vai ser mandado, digamos assim, né? Vai caminhar no fluxo ali, vai chegar no intestino e vai ser utilizado. Agora, eu não posso esquecer que mesmo nesse pasto manejado de forma adequada, parte dessa proteína vai estar ligada à parede celular. Ela não vai estar lignificada, mas ela vai ficar ali cimentada. É como se eu pegasse R$1 milhão em nota de 50, pegasse o chão ali do espaço da Granja Berimbau e espalhasse R$1.000 ali e concretasse R$1 milhão ali e concretasse. Tem R$1 milhão ali, mas a gente consegue tirar cada nota daquela de 100 ou de 50 que seja para gastar? Eu vou trabalhar direitinho, mas não pode rasgar, porque nota rasgada o banco não aceita. Então, é a mesma coisa. Então, muitas vezes, parte dessa proteína, até mesmo nas águas, está ali. Conta como proteína, na análise que a gente faz no laboratório, a gente manda para o laboratório para analisar, volta lá, tem 14% de proteína, mas eu tenho um percentual de 5%, 6%, às vezes menos que isso, cimentado ali na parede celular, que aí o micro-organismo não reconhece como proteína. Consequentemente, a suplementação ainda é necessária, eu não vou conseguir tirar toda a suplementação, mas eu consigo ir ajustando. Por isso que quando a gente olha no portfólio dessas empresas de nutrição, a gente tem, muitas vezes, diferentes fórmulas, né, produtos, suplementos para diferentes períodos do ano. Tem a seca, tem a água. Aí vem uma empresa e faz um produto específico para a região Nordeste, porque aqui, graças a Deus, a gente não tem falta de luz, falta de temperatura, né? A umidade, às vezes, peca um pouquinho, mas não falta, não é escasso igual o povo do Centro-Sul acha. Né? A região Centro-Sul acha que o Nordeste é uma secura só. Só tem praia e passou de Salvador para dentro, é tudo seco. Né? Tudo árvore retorcida, porque aprendeu no livro de geografia. É tudo árvore retorcida e cacto. Né? Não conhece Mandacaru, é tudo cacto. E aí vai. Então, assim, a gente vai jogando dessa forma. Show de bola. É na caixinha de ferramentas de suplemento que indicamos aqui nosso patrocinador, Berimbau AgroHerbs, que trabalha com a Trau Nutrition, Dr. Marcelo Fera. Já passou por aqui dando as explicações para nós. Show de bola, já passamos de 1 hora de podcast. Rapaz, a gente fica concentrado aqui, não vê nem o tempo passar. Tomando um hoje eu não tô deixando nem você falar. Não, hoje você tá demais. Rapaz, será que eu gosto do assunto? Posso pedir uma? Pode. Eu deixo. Eu vou fazer uma pergunta para Lucas aqui, porque um dos nossos episódios aqui, vamos dizer assim, mais estourados foi com Bruno HD, né? E verdade. Vinícius da Guarda-Milha Bahia. Falando sobre cavalo. A galera se animou aqui. Lucas, o que é que cavalo come? Fala pra nós, quando você vai trabalhar no Aras assim,
normalmente, suas opções aí, né? De trabalhar com capim. Normalmente, cavalo ele tem limitações, porque cavalo não come Brachiaria decumbens, cavalo não come Brachiaria brisantha. Então, são os capins que são mais utilizados aqui, principalmente na nossa região. E outro problema é que existem casos de mortes de cavalo por conta de consumo de pânico. Muita gente discorda do motivo, não tem uma definição 100% ainda, a meu ver, entendeu? Então, muita gente fala que é excesso de açúcar na rebrota, muita gente cria cavalo, teve muito problema de cavalo, principalmente em pasto de Maasai. Tem um cliente que tem pasto de Maasai, cria égua em Maasai e nunca morreu uma. Justamente. Entendeu? Então, o que é que normalmente a gente faz? Tem essa questão do manejo dos pânicos para os cavalos, realmente. Então, tem gente que não tem problema, mas pode ter. Entendeu? Então, por conta disso, evita-se bastante o uso, a recomendação dos pânicos para cavalo. Há muita gente que vai comentar com certeza, eu tenho, nunca morreu. Mas outras pessoas vão contar que tem e morreu. Entendeu? Então, diante disso, a gente evita fazer esse tipo de recomendação para cavalo. Pelo menos faço dessa forma. Cavalo, tem um capim, uma braquiária que o cavalo utiliza, que é o braquiária umidícola. Mas tem um detalhe do umidícola, é que é um capim de altura muito baixa, em torno de 20 centímetros de altura de manejo, e você não vê nenhuma fazenda manejar umidícola com 20 centímetros. Não existe fazenda que consiga fazer um manejo adequado de umidícola. Então, porque é um capim muito ruim. Não é que ele seja ruim. O problema é que você está colocando um gado, um cavalo, num pasto que está com 2 vezes, 3 vezes a altura recomendada. Entendeu? Então, é comum, é fácil de ver uma edícula com 60 centímetros. Bastante fácil. Aí eu sempre comparo. Imagina um pasto de Mombaça com 2,70 metros de altura. O que é que ia ser desse pasto? Então, por que no Mombaça não presta, no medícola que vai prestar? Então, recomenda-se, utiliza-se bastante o medícola em pasto de cavalo. E a recomendação é sempre que você faça uma suplementação desses animais por conta até de um desbalanço cálcio-fósforo que tem no medícola, principalmente no medícola passado. Então, você suplementa, corrige e usa. E o ideal seria a gente usar essas gramas, normalmente os sínodos, e a gente aqui nessa região nossa, a gente tem a opção também de utilizar as digitares, que é o Pangola e o Transvala. Então, sínodo, a gente tem Tifto, a gente tem Coast Cross, que dá para utilizar, que muita gente usa para cavalo, e a gente tem essa opção das digitárias aqui. Qual é o grande problema disso? É plantio. Você não tem sementes desses capins. Você tem que plantar de muda, entendeu? Mas é um capim que dá para fazer pastejo e é um capim que dá para você fazer feno também. Todas essas gramas que eu citei, esses capins, são capins mais finos, entendeu? Então, normalmente é o que se recomenda. Então, pasto de Transvala, que suporta um pouco mais de seca. Pasto de Pangola, que suporta mais solos mais pesados, mais de baixada, entendeu? E Tifton para quem quer fazer umas áreas mais intensificadas, entendeu? Que é um capim de alta produção, mas de alta exigência, entendeu? Então, não tem almoço grátis. Então, se você precisa de um capim muito produtivo, você tem que dar condição a ele para produzir. Então, normalmente é o que a gente usa para cavalo, entendeu? Nossa recomendação normalmente segue nessa linha. Show de bola! Obrigado, viu, Caio, por deixar eu fazer uma Continue. Continua. Não, mas interessantíssimo esse lance aí que ele falou aí do medícola. Além, tem mais uma ressalva no medícola. Não é só saber manejar, é plantar. Ô, semente que tem dormência. Difícil de achar. Quando acha é cara. E digamos que dessas braquiárias é a mais fraca, né? Certeza. Mas Mas tem esse porém, né? É um capim. dá pra trabalhar de boa, né, Lucas? Você tem Agora é bons pau viola, hein, clientes com Lucas? resultados interessantes, inclusive de engorda de gado, né? Em rotacionados com o medícola. É porque é pau viola ele, né? Morre não. Não morre. Tem baixa exigência de fertilidade, suporta solos alagados. Então é um capim bastante interessante. Ele que é conhecido também como talo roxo. Talo roxo, umidícola. Aí vai ter as variações, dictioneira e enfim. É muito nome. É o Kikuyu, né? Para boa parte do país. E aí, em cima disso, você tem que dar uma balanceada na nutrição. Não, doutora?
Show de bola, doutor. Continue. Vou te contar um negócio. Vou te contar um negócio. Hoje o papo tá bom demais, viu? Tá mesmo. Vamos fazer aquele reclame do Pimpim aqui. Bate bola. Agradecer a quem nos permite estar aqui. Show de bola. Sermos gratos a ter nosso amigo Assessoria Pecuária, Thiago Torinho. Thiago Torinho, Bom. um abraço, sócio. Vocês são parceiros demais. Vamos estar junto na EAGRO, viu? EAGRO tá vindo um evento extraordinário. Tivemos uma reunião hoje com o Edmundo. Obrigado aí por todo o apoio. Vamos fazer uma praça da agropecuária lá, uma vila, né? Vamos dizer assim, uma vila da agropecuária com bastante empresas. Tem uns palestrantes, já soube que Antônio Charca vai estar aí de novo. Né? Fenômeno do gado. Salvador, 7, 8 e 9, certo? Vamos estar lá com Papalota, Granja Berimbau, novamente com o stand Papalota e Datamars. Vou estar lá. Datamars Livestock, meu patrocinador. Show de bola. Quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui no aniversário da Granja? Ernesto Kozer. Meu amigo, brigadão por aceitar nosso convite, tá? Ele vai estar aqui com a gente palestrando dia 9 de agosto. Bota na agenda, Lucas, pra gente ir lá acompanhar o fenômeno Ernesto Kozer, o homem da cerca elétrica do Brasil. Vamos falar aqui também de quem produz de qualidade, né? Fazenda Três Marias. Três Marias. E agora unidade nova, os homens agora estão lá em Canudos. Canudos, é? É. Casinho seco. Pois é. E agora ele vai pegar aquela beira daquele açude de tem um açude lá. Cocorobó. Ficou famoso, né? Que sangrou esse ano. Sangrou, exatamente. Ele vai fazer um trabalho bacana. Um cara que trabalha de forma diferente na pecuária. Com 3 regiões completamente diferentes. Agora Canudos, Riachão do Jacuípe e Pará. Ô, Rodrigão, depois a gente tem que achar o boné da Unagro. Cadê meu boné da Unagro? Venda na Granja Berimbau, boné da Unagro, certo? Todo mundo fala, não é brinde, não, gente. É pra ajudar o Unagro, então passa lá na Granja Berimbau, compra seu bonezinho da Unagro, que é show de bola. Agradecer também a da Vaca. Da Vaca. Certo? Nosso patrocinador aqui. Ei, todo mundo falando do episódio de Chico Peltier. Gostaram, né? Manda um queijinho pra nós aí, da Vaca. Lembrando que quando a gente fala de divisão de pastagem, coloca a água no coxo da Sião Bahia e não vaza. Lucas trabalhou lá num projeto bem bacana. Lá na Vale Rico. Cara, na Vale Rico. Show de bola, viu? Não é só coxo de água, não, né? Não, coxo de água, estrutura para curral, então morões, bebedouros, o coxo de água, coxo de ração, coxo em J, coxo Agora o forte normal, deles. poste. Rede de postes. Isso aí. GR Vita. E aí, Vita, você, Lucas, que é um profissional autônomo, que se adoecer, se Deus livre guarde, ficar doente, se internar, você vai viver de quê, meu amigo? Já fez seu seguro de vida? Procura Gustavo Rafael, GR Vita, corretora credenciada prudente. O homem viajou, o homem ganhou o prêmio. O homem é recorde no Brasil aí, viu? Levando o nome da Bahia pro Brasil. Show de bola. E também, quando a gente fala de reserva de pastagem, Feno tem nome. Feno Santa Dulce. Fazenda Santa Dulce, meu amigo Léo Maia. Forte abraço. Passou o reclame do Pimpim, voltamos no assunto. Mas peraí, eu quero agradecer também a Ação Negócios Rurais, que me permitiu estar aqui gravando esses episódios. A senhora sabia que é vendedor, é corretor de imóveis? A senhora quer comprar uma fazenda? Um eu lhe vendo. Comprar é quando você leva e paga? Mas o banco tem dinheiro, a gente ajeita. Né? Só para saber. E fazemos também gestão de propriedades. Show de bola, aí tá mais fácil, tá vendo? Em parceria com AT. Eu vou arrumando sócio em tudo quanto é canto. Ele indo pra Barreiras, né? Tá chegando aí a Bahia Farm, indo pra Barreiras, que ele me convenceu a fazer o podcast. Não, eu dei a ideia. Conversei, foi só um ano depois. O homem tava duro demais. Ai, Deus do céu. Mas é isso aí. É numa dessa aí que a Kombi capota. Eu fiz um trabalho com o Lucas, professora. Lá na Vale Rico, o Lucas fez o projeto todo de um rotacionado lá. Foram 64 piquetes com 4 praças de alimentação e divisão de cada praça para 8 piquetes.
né? E um trabalho com várias mãos. O Saulo participou também, toda a parte de cerca elétrica. Esses homens me botaram para dar uma andada, meu amigo. Ali não foi mole, não. Anda, passa debaixo de cerca, cerca com choque, vai e volta, passa daquilo de lá para cá. No outro dia, coluninha travada, tô morto, 2 dias sem trabalhar. Obrigado Agora, a a vocês. Viu? pergunta que não quer calar. O choque funciona? E funciona. E Funciona. Lá tem um desafio grande, muito grande. Dos maiores desafios que a gente tem na cerca elétrica. O que é que vocês acham? Qual é o desafio da cerca elétrica? Aterramento. E num solo mais arenoso, o desafio lá foi muito grande. Tivemos que irrigar a parte de aterramento e deu trabalho, mas a gente Pau-viola. conseguiu. Foi pau-viola e no final deu tudo certo. Lá perto também tem a que o Osano trabalha, né? Que também É, foi por o Fazenda Porteira Azul, Ara Sucupira. Sucupira, também foi no mesmo desafio. Fazenda Sucupira. E a ferramenta que é, como diz Ernesto Kozer, a ferramenta de colheita de pastagem, Colheita de né? pasto. O manejo de pasto. Essa é a ferramenta. E a senhora estava falando aí dessa rebrota toda mesmo. Esse consumo. Por que é tão difícil de acertar no tal do manejo de pastagem? Paz. Isso aí é um processo, né? Vamos lá. A partir do momento que a gente considera, digamos assim, o pasto bom, e aí ao olho do pecuarista, do técnico que está ali assessorando, a gente tem que lembrar uma coisa. O bovino, ele tem, digamos assim, a opção de selecionar ou não, né? A seletividade. Então, o professor Paulo Carvalho, o professor André Esbrice, eles mostram muito isso, quando eles falam da estação de pastejo, a frequência, a taxa de bocado. O professor Mário Paulino, que foi professor lá da UFV, ele falava muito o seguinte: a gente tem que garantir ao animal potencial de seletividade. O animal vai selecionar. Se a gente for para um restaurante, você não vai comer arroz, feijão e ovo. Tem gente que vai comer arroz, feijão e ovo todo dia, indo para um restaurante, indo para Los Pampas ou indo para a quentinha da Dona Maria. O animal, ele vai selecionar, e quando a gente permite com que ele selecione, a gente tem aí que considerar outros fatores, como o comportamento do animal no bioma ali, né? No tripé, na tríade, solo, planta, animal. Tem o efeito da seletividade do animal em relação ao que ele necessita comer, e aí ele vai tentar comer o máximo daquele recurso forrageiro para suprir a necessidade dele, fisiológica dele. Tem o comportamento da planta, né? Enquanto a planta, por exemplo, tem planta que tem tanino, tem planta que lignifica, tem planta que tem espinho. São estratégias para que ela se mantenha viva, garanta ali a permanência dela no bioma. Então, o animal tem vários fatores, e ainda tem o ambiente, que aí entra solo e temperatura, umidade, tudo isso. Então, a gente está trabalhando, não é com um sistema rígido, é um sistema bem plástico, ele tem uma plasticidade muito grande. Então, acertar no consumo, no que vai ser consumido, é muito difícil. Então, às vezes, você tem um lote, igual quem trabalha com cabra, vê muito isso. E cabra é uma miséria, com perdão da palavra. Cabra é o bicho. Se você tiver que aprender tudo de certo, tudo de errado, vai trabalhar com cabra primeiro. Porque cabra, ela consegue selecionar. Você coloca para ela no coxo Tifton, feno de Tifton. Corta ele para não dar aquela toceira muito grande, passa na picadeira de capim, coloca lá Tifton em ração, mistura tudo. Tem cabra que vai comer só o concentrado, tem cabra que vai comer só o volumoso, e tem cabra que só vai comer o concentrado e a folha, vai ficar só o talo no fundo do coxo. Isso aí é seletividade. Então, tem a variabilidade do indivíduo. É óbvio que tem também, igual a gente tem preferência, uns preferem café com açúcar, outro café sem açúcar. O animal também vai preferir uma determinada forrageira em detrimento da outra, e assim sucessivamente. Então, o consumo, de forma bem rapidinha para falar, ele é difícil de ser
de ser explicado devido à sua complexidade, porque não é um fator único que está envolvido. São vários fatores, muitos deles fisiológico da planta, fisiológico do animal, e ainda tem o quesito solo envolvido, ambiente, em que esse sistema, essa dupla, né, animal-planta está inserido. Então, é solo, é clima, é temperatura, é umidade. Então, assim, o negócio é um pouquinho mais, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Show de Resumindo. bola. Lucas, o que é que pode falar aí dessa dificuldade toda que a grande maioria tem no manejo? É como é essa interação, né, que a professora comentou. E essas questões que a gente já conversou também sobre cerca. A maioria é problema de pasto muito grande. Entendeu? O que a gente vê é isso. Então tem o ajuste fino, que é complicado. Às vezes você está esperando chuva, não chove, então atrasa, entendeu? Você faz uma adubação, muitas vezes essa adubação não foi feita no momento certo, então atrasa, entendeu? Então, mas quando a gente subdivide, a gente melhora muito, a gente diminui bastante essas possibilidades de erro, entendeu? Então, é algo complexo, não é matemático puramente, a gente faz conta de carga animal, de capacidade de suporte, tudo isso, mas a gente está trabalhando com seres vivos. Então, a gente precisa errar o mínimo possível, entendeu? Acertar 100% a gente não vai. Então, existem vários métodos de manejo, existem várias tecnologias hoje que estão sendo apresentadas, mas, no geral, é isso. A gente tem que errar o menos possível. Então, como é que a gente faz isso? Lotação adequada, pastos do tamanho adequado, entendeu? Para a gente tentar fazer o gado aproveitar o máximo que a gente conseguir desse pasto. Então, essa é a premissa. Show de Vai bola. lá, Posso professor. só completar um negocinho? Além da lotação adequada e do manejo adequado, você viu lá em Taitê, que a gente foi na fazenda, indo para Morro Chapéu, aquela área que tinha lá do lado da sede da fazenda, que boi não comia, correto? Aí você me perguntou por que boi não come. Capim verde, bonito, eu não lembro se era Miyagi, que variedade que era. Tava assim do lado da casa, uma capineira linda, linda. Por que boi não come? Falei, Saulo, é boi, não é cabra. Cabra levanta, se mantém na posição bípede e come de cabeça em pé. Boi raramente vai fazer isso. É questão de hábito alimentar. Boi, para comer, tem que estar para baixo. Se a gente erra no manejo da altura de entrada do pasto, eu vou ter que entrar de roçadeira. E a roçadeira à base de diesel, ela me custa muito mais do que a roçadeira à base de capim. Então, ainda tem esse fator. Às vezes, a gente deixa o pasto passar um pouquinho, opa, perdi na altura. Fora a perca, né? do E produto. aí, fora a perda que você vai ter, porque uma parte considerável desse material que vai estar por baixo vai ser material senescente, né? Ou material morto, como os leigos falam, mas é um material senescente, que retorna nutriente para o solo. Ele faz parte da reciclagem de nutriente para o solo. Ele precisa ser contabilizado. Mas tem que considerar também o hábito alimentar. Igual, por exemplo, cabra come na posição bípede. Então, você pode amarrar lá em cima no pé de umbu, ela vai ficar em pé e vai comer as folhinhas do Vai pé de umbu. comer até o pé de umbu. Vai se todo. deixar, come o pé de umbu. Ave Um bicho miserável. Se você tiver um papel com uma informação anotada muito importante, ela vai comer o papel. Isso eu E vai aprendi. ficar inteligente. Porque é um bicho inteligente. Viu? Tá? E ali é o bicho. Agora não é muito chegada a capim, né? Se Rapaz. tiver leguminosa, eu acho que ela prefere, né? Mas ela é seletiva, né? Ela é bem seletiva. Ela gosta do bom. Caprina é um bicho interessante. Mas é bastante melhor seletivo. ainda ter uma cabra do que um carneiro numa fazenda que produz boi, né? Porque pelo menos o capim fica lá. O carneiro vai comer tudo também, né? Rapaz, a minha experiência com carneiro, com ovino, é bem pouquinha, em condição de experimento. Então, eles entravam com 20, saía com 40, rapidinho, papum, acabou. Bateu ligeiro, né? Bateu ligeiro. Eu acho que é cada um no seu quadrado. É que o grande Pois é. problema das fazendas de carneiro é isso, né? Você tem cerca pra gado e tem um carneiro. O carneiro passa por baixo da cerca e come onde até... quer. Come onde Carneiro e cabra passa por baixo de qualquer canto, até baixo da terra. Exatamente. Inclusive, das cercas elétricas, né? O animal mais complicado que a gente tem é o ovino. E ele é um animal extremamente burro. Se a gente for buscar na Bíblia,
O bovino já tinha um pastor. Alguém tinha que tomar conta dele, né? É desgraçado. Mas ele não tem memória. O que eu quero dizer é isso. O cavalo, por exemplo, tem uma memória absurda. O cavalo lembra de dono 10 anos depois. Vaca O cavalo, também. se tomar um choque num lugar, ele nunca mais Não passa do encosta. mesmo lado, ele já vai. Já a ovelha não, ele toma choque todo dia, porque ela não lembra. E aí é horrível isso, porque se no dia que faltar choque, ela come o que quer. Me E cocei a pra falar um cerca? negócio. E a cerca tem que ser muito baixa. A manutenção é alta. Funciona. A gente tem que elevar a carga e potência. Quando a gente fala de ovina aí, é 1 joule para 1 quilômetro. E dos eletrificadores de maior tecnologia que tiver. Mas que funciona, entendeu? Mas é sempre um grauzinho a mais. E vocês falaram muito bem aí da pergunta que eu fiz. E tem um caso, Lucas, que eu venho ventilando muito na minha opinião, tá? Quando eu conheci o projeto do Ultradenso e da forma de pressão de pastejo. Então vamos gravar. Não quero nem mais falar de Ultradenso, tá falando demais. Pressão de pastejo. A gente consegue combater muito as plantas. Tem gente chamando de planta de serviço, né? As invasoras. Daninhas. As daninhas, tá? E eu tô fazendo um trabalho em uma fazenda em Aporá, tá? Onde tava começando com a bufa de mineiro a invadir uma área de rotacionado, bem pouquinho na lateral, e a gente tá fazendo um teste para ver se a pressão de pastejo a gente vai conseguir ter Retrair. algum sucesso no combate dela, porque conseguimos a colheita já dela do mesmo tamanho do capim, tá? Então não sobrou semente, não sobrou talo, foi pastejado junto com o capim. Então eu tenho essa imagem, tenho uma data, estamos acompanhando lá para fazer o retorno, para ver se ele vai estar no nível de sementear ainda, porque que a gente normalmente o que a gente vem presenciando, né, nas grandes fazendas é que ele não é consumido e ele sementeia primeiro do que tudo e a seletividade vai no mais palatável, ele não é palatável, ele sementeia Ele e vai vai embora. tomando conta. Enquanto o outro está batido, né? Então a gente está fazendo esse teste aí, um teste interessante para tentar ver, né? Mais uma ferramenta alternativa, né? que o bicho está perturbando é a bufa de mineiro, né? Tá dando dor de cabeça, Lucas? Bastante. E tu tá tratando como? A gente tem está fazendo alguns testes, né, com alguns produtos, mas e essa questão do manejo, né? Porque o que é que acontece? Esse capim, que é o Sporobolus índicos, mais conhecido aí no resto do Brasil como capim PT, né? Capim capeta, em várias regiões, barba de bode, tem um monte de nome. É exatamente isso. Ele não é consumido, ele produz muita semente e muitas vezes essa semente nasce. Então, por que essa semente nasce? Porque o pasto bateu demais. Então, com o manejo, você inibe novas plantas de vir surgindo. Então, você pode controlar pontualmente aquilo ali e aí, com o manejo, essas sementes não vão nascer. Entendeu? Então, esse é o grande ponto. É o que você está falando aí na questão da pressão de pastejo. É uma forma de manejo dele, entendeu? Você está forçando o gado a consumir ele. Então, ele vai ficar em pé de igualdade com os capins, que são especializados em rebrotar. E aí pode ser que iniba. Eu acredito que dê bastante certo essa possibilidade. Me tira uma dúvida sobre ele. A rebrota do capim, algumas pessoas já dizem que é mais rápida do que a rebrota dele. Então, possivelmente, com essa pressão aí, o capim consiga abafar ele e ele vai ficar... Porque o nascimento da semente dele é muito rápida, Também. mas a rebrota dele é lenta. Coisa boa. Então, se intensificar a pressão de pastejo, aumentar a pressão de pastejo, ele demora para rebrotar, o capim que tiver junto sombreia, abafa. Exato. Aí só Controla. pra vocês terem uma noção, a 600 UA a gente não conseguiu, só conseguiu passando de 1.000. O consumo igual, né? Porque como está sendo experimento e teste, e a gente tem um técnico na fazenda, ele está Tá monitorando. acompanhando, monitorando tudo direitinho. Mas isso aí vai dar pano para manga. Vamos trazer aí mais informações no futuro, mas é desafiador, certo? E você que quer entender um pouco mais de manejo intensivo, ultradenso, chama a gente aí que vai ter curso já já, tá? Lucas, vamos chegando já pro finalzinho aqui. Suas considerações finais, ô Caio.
tô atropelando você, porque senão você vai dar pano pra manga aqui, a gente vai bater 4 horas. De curiosidade. Não. Meus amigos, prazer enorme estar aqui com vocês. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Satisfação sempre estar falando sobre capim. Se deixar, a gente fala o dia inteiro. Como a gente já fez algumas lives que durou horas. Entendeu? Então, muito obrigado pelo convite. É isso. Como é que a turma te acha? No Instagram, Pasto Verde Consultoria. É onde eu tenho mais... Onde eu uso mais rede social. Maravilha. E nesse contexto, o Lucas trabalhando no campo, normalmente projetos, implantação, pastagem, rotacionado. Explica um pouco dos serviços que Pasto Verde está prestando aí. A gente faz serviço na área de pastagem inteira. Diagnóstico, plantio, reforma, intensificação, projeto de divisão, entendeu? Manejo. Então, tudo relacionado a pasto, independente se é para produção de silagem, produção de feno, para pastejo de gado, carneiro, cabra. Então, o que envolver pastagem, a gente mexe. Show de bola. Inclusive, ele tem uns projetos bem bacanas de área de feno, viu? Show de bola, indico bastante aí. Professora, E aí, suas considerações finais. bem, quero agradecer o convite. Foi um prazer conhecer Lucas. Só conhecia de fama, de Janaína e Saulo falando. E estamos aí. Estamos lá na UFRB. À disposição para o que precisar. É mais fácil me achar no @FabianaLana_Zou. Pode entrar em contato também. Estamos aí 100% do tempo disponível. Beleza? E aí, vamos ter curso de que lá? Vamos ver se desencanta o curso de formação de pasto, né? Bom, Para sair de cerca elétrica, e para a semana a gente vai levar para a reitoria o projeto do Ultradenso como uma demanda institucional. A gente precisa utilizar uma área lá da UFRB e precisa utilizar ela com o máximo de eficiência, porque nós vamos replantar uma área, assim, digamos, consideravelmente importante para o setor de bovinocultura de corte, para expandir a bovinocultura de corte lá dentro da instituição. Então, nós vamos demandar de mais áreas e vamos precisar monitorar os animais. Então, o Ultradenso entraria aí. olá. E aí já tem mais um ponto lá em Cruz das Almas, para você mostrar à galera que o Ultradenso está rodando e a gente desenvolver pesquisa A ideia é essa, né? e desmistificar muita coisa aí. Tá joia? Pois é. Meu jovem de face. Hoje eu estava bem soltinho. Você hoje tá demais, né? Gostou? Foi bom pra você? Ai, viu? Hoje ele fez bastante perguntas. Vocês viram, gente, como é que ele tava hoje? Será que eu gosto do tema? É bom. Mas assim, todos os episódios se falou alguma coisa aqui de manejo. Manejo. Manejo de Eu pastagem. costumo dizer, professora Lucas, que tudo vai, roda. Ah, fala de leite, fala de cavalo, fala de milho, fala de o que for. Olha o leite, olha o manejo lá. O manejo tem tudo. Né? Então, tudo roda manejo e é muito bom ter vocês aqui passando esse conhecimento. A gente está tentando trazer para vocês de casa algo diferente, com uma forma de se falar muito clara, sem muitas palavras técnicas, sem muito, para que você Sem arrudeio. sem arrudeio, exatamente, para que você de casa entenda o tamanho do agro, né? E para quem não é do agro ainda, que ele possa vir para o agro, seja em tudo, né? Que a gente já falou, o agro é de criação de cavalo, a criação de galináceas, né? Galináceas, tudo isso. Então, agricultura, Laranja, fumo. tudo. Então, agradecer hoje a inseto. vocês por esse show de conteúdo passado aqui. É isso aí. Né, Saulo? Muitíssimo obrigado. E eu acho que a gente tem tema já aí para um bocado de podcast. Segunda temporada vai vir boa, né?
Negócio fechado, Negócio parceiro. fechado. Valeu! Ei, manda esse episódio pra galera aí, viu? Até a próxima terça.